Tudo bom com vocês? Deu uma passada de gel para ficar um pouquinho, para ficar melhor. Hoje a gente vai ter uma convidada especial aí, o professor Gil. Vamos ver aí se hoje a nossa conexão vai dar certo. Fiz o convite aqui para ele. Fizemos um teste quase agora. Deu certo. Agora vamos ir para os finalmente, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Vou colocar um tema legal que é tecnologia embarcada de alguns veículos. E aí, rapaz? Tudo bem aí? Opa! Agora, olha a conexão aí. Agora deu certo. Só pensando aqui. Aqui também temos conexão. Muito bom, muito bom. E aí, professor? Como estão as coisas aí? Então vem, correria, né? Expectativa. Amanhã nós temos aí um evento que é o evento comemorativo ao Dia da Saúde, Dia Mundial da Saúde, que é o dia 7 de abril. E amanhã nós temos aqui na nossa unidade o encontro da saúde com a família, onde teremos palestras, um monte Legal. de eventos aí acontecendo simultaneamente. E aí, como que tá a terra de Araraquara? Muito bom. Cara, a É, terrinha né? boa, viu, velho? A terrinha boa. Pensei que era uma cidade Não, pequena e não é uma pequena. Cara, tem de é bom, tudo, aí é velho. bom. Cidade já é um marco já no interior. Sim, eu tô me acostumando. Tô me acostumando ainda. Não onde é que estamos uns 70% aí. Agora vamos ir pra cima Sim, do sem problema, dúvida. né? No começo eu tava andando só com É, GPS, mas agora eu já tô conseguindo me localizar. é uma das grandes cidades aí da região de Campinas, né? Cidade que cresceu bastante. Sim, fica mais É, perto né? de Mais próximo Ribeirão, de né? Ribeirão Preto. Fica mais próximo de Ribeirão. Aqui na macro região Sim. de Ribeirão, Araçatuba, ah, deixa eu ver aqui, Matão, Santa Uhum. Ernestina, entre outras, né? Bacana. Muito bom. Professor, nós ia falar um pouquinho sobre norma de circulação. Eu acabei falando um pouco aquele dia lá. Só que é o seguinte, vamos falar sobre tecnologia embarcada, que foi o macro que a gente acabou combinando aí, não é mesmo? Vamos, Tecnologia embarcada em veículos diesel. vamos sim. Eu não manjo muito de tecnologia, mas acho que você tem mais experiência aí para passar para mim do que eu para você, cara. Muito mais. Não, vamos trocar experiências, né? Vamos trocar experiências. O conhecimento foi feito para ser compartilhado, não para Sim, ser guardado, né? sem dúvida. Muito bom. Vamos lá, professor. Tudo começa aí, ó. Quando a gente fala tecnologia entre veículos, tudo começa aí lá em 1769, aonde começa os carros a vapor, né? Os carros levavam um tempo aí para ter movimento, né? Porque tinha que esquentar, e depois eles vinham movimento. Aí logo em
meados de 1807, e aí a gente começou a ter os carros movidos a combustão. Só que não era a gasolina, era os carros movidos a gás. Tudo, tudo realmente começou a tecnologia a diesel, né? Através de um carinha. Não sei se você já ouviu falar de Nicolaus Otto. Não, não, Já não. ouviu falar? Ah, muito bom. É um engenheiro alemão, professor. É um engenheiro alemão. Ele era, naquela época lá, ele tinha. Era conde, né? Onde ele começou a pioneira aí. O primeiro motor tinha um pistão só, né? Tinha só um pistão. E já com a tecnologia a diesel, já. Tecnologia não, combustão a diesel. Só que aí veio aí o Feed Now Porsche. Esse aqui Sim, já é mais aí familiar, né? tá chegando próximo à nossa geração. Já tá. Então, ele veio em 1901 com o primeiro carro Uhum. híbrido. Pra você ter uma ideia, tá? O que seria o carro híbrido? Naquela época lá, o cara já usava o carro a eletricidade, o carro elétrico. Só que é aquela, né? As baterias pesavam demais e não tinham autonomia muito boa. Então ficou somente um projeto. Um projeto aí, infelizmente, não vingou muito. Só que na cola dele a gente tinha o cara chamado Flocker Electrowagen. Que é atualmente Na cola. o nosso amigo Volks. Na verdade, não. Hum, Na verdade, não. Na verdade, não. Esse cara aí foi o primeiro. Na verdade, esse carinha, ele criou o primeiro carro elétrico. Aí em seguida veio o hum, Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche lá é uma coisa. Não sei falar, o meu inglês não é muito. Mas vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Quem veio na cola para revolucionar a indústria automobilística? Que antigamente o pessoal não dava muito valor para nada a gasolina, né? Aí veio a diesel lá, não teve uma boa sim. experiência também. Aí, em 1914, a gente teve quem? Uhum. Surgiu o A era do Fordismo, Fordismo. né? A era Uhum. do Ford, onde ele veio trazendo aí aperfeiçoação na linha de montagem do produto, no caso aí dos veículos, deu trabalho aí toda Veículo, aquela comunidade, o lema e era aquela, veículo né? para todos, né? É, porque aí Veículo para entrava todos, também exatamente. nessa mesma época, a era do Taylor, um dos pais da administração da época também, junto com o Fordismo. Certo. Olha só, cara, olha aí, ó, tá vendo? Eu tô falando que a gente Sim, agrega, tem que agregar, né, cara? tá vendo que a gente agrega? Com certeza, com certeza. E naquela época é o veículo para todos, essa aí é o lema Uhum, do Henry Ford, né? Para todos. Só que, infelizmente, logo em seguida veio a Segunda sim, Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. E automaticamente os alemães tomou conta, né, de todas aquelas fábricas, né, do Ford e forçando a ele fabricar o carro sim. para a guerra, né? Para a guerra. Então não foi já para a área da comunidade, mas sim para benefício da guerra. É um macro, né? Que acabou deixando história, né? Muito bom. Só que aí, o professor, em 74, infelizmente, né, não teve muito sucesso, mas era um grande profissional, um grande inventor,
O carinha que lançou a Gurgel. Cujo o Brasil não deu valor. O cara que lançou a Gurgel. Exatamente. Infelizmente, né? Empreendedor aqui no Brasil, É. os caras não dão valor, né? Foi lançado o primeiro carro nacional, era Uhum. parecido com a Kombi, né? Dava para transportar até 6 pessoas, tá? E depois a gente veio com o Itaipu E400, né? Na verdade, o Itaipu E400 que transportava 6 pessoas, tá? O Itaipu normal, ele era um carro para 2 pessoas apenas. Só que, infelizmente, com essa era aí da tecnologia, né, com outras marcas, né, como Fiat, Volkswagen, Ford, Chevrolet, a Gurgel, infelizmente, teve sua falência. Na verdade, ele foi obrigado a declarar falência, né? Foi uma forçada. Nesse período aí, Diniz, professor, a gente pode falar que foi até uma interceptação política, né? Então, houve um envolvimento político Sim. nesse período e, infelizmente, o projeto dele, toda a estrutura que ele tinha, veio à bancarrota, né? Então, porque, vamos lá, em 1974, o cara já teve essa ideia, né? Lançou o primeiro carro elétrico, né, no Brasil. Só que a falência aí da empresa, segundo os políticos, que era um carro inviável aí Uhum. para o brasileiro. Por quê? O carro demorava aí mais de 10 horas para Uhum. ser carregado, né? Tinha autonomia de 40 km por hora no máximo e só andava apenas 50 km. Então era uma coisa muito inviável, né? Mas né? Se fosse mais para frente estudado, né? Tivesse uma visão, olhasse com outros olhos, né? O empreendedor brasileiro, eu tenho certeza que o Gurgel aí ainda estava aí no mundo ainda, né? Lançando vários Sim, outros sem dúvida. carros, né? Mas mesmo assim, professor, ele ainda acabou exportando esses carros aí, ó, né? Sem ser o Uhum. carro elétrico, né? Outros carros, outra Gurgel aí para 5 países aí da América Latina ainda. Sem dúvida. A gente tem que levar em consideração que todo esses acontecimentos e essa tecnologia, ela é oriunda de Ah, necessidade, parte da nossa necessidade. Primeiro sim, veio a sim, questão do Fordismo. Então, se a gente voltar lá no Fordismo, na era da administração de Taylor, um dos pais da administração, junto com Henry Ford, a gente vai levar em consideração que todo esse processo de tecnologia, de evolução, partiu da necessidade de que ele visualizou na sociedade de que todos poderiam ter um veículo. Só que aí, como você bem colocou, veio a sim, guerra e surrupiou isso daí. Ou seja, veio alguém com dinheiro, muito dinheiro, ofereceu uma proposta milionária para o cara, e então o cara viu aquilo ali, uma oportunidade, uma chance, né, de crescimento de exportação para todo mundo, para tudo quanto é canto do mundo, e ele abraçou essa oportunidade. A tecnologia embarcada, hoje, ela faz parte desse crescimento contínuo, né? Eu acho mó barato, às vezes eu sim, converso com os meus alunos, eu fico encantado quando algum aluno ou qualquer pessoa que a gente possa conhecer aí, seja no meio da sociedade onde nós vivemos, na comunidade onde nós interagimos, ou então nas empresas onde estamos, eu acho muito fantástico quando a pessoa olha algo e vê a necessidade de sim, melhorar esse algo, que é o que nós chamamos de inovação, sim, né? Por exemplo, esses sim. dias nós estávamos conversando na sala de aula sobre a questão de, eu não sei por que que nós chegamos nesse assunto, mas a gente estava falando sobre conexão dos fios do chuveiro, né? Porque o pessoal estava reclamando.
Nossa, estava cara, olha só. reclamando A sala de aula é que revisa, né? queima pra caramba, né? Principalmente no inverno, quando você liga o chuveiro pouco e você quer aquecer o chuveiro mais ainda, então vai queimando, aquilo ali vai grudando, vira um nojo, aquilo lá vira um nojo, literalmente. Aí foi falado, né? Ah, mas tem aquele conector de louça. Não, professor, já surgiu novo. Agora não é conector mais de louça, agora é um conector de PVC, né, de plástico, que você coloca mesmo com a energia conectada, ligada, não tem problema, você conecta lá o negativo, o positivo e depois o negativo, conecta o chuveiro, você não tem risco nenhum de tomar choque, porque é tudo de plástico, é muito seguro, é só você encaixar, trava, pronto, está conectado. Tem um que é de cerâmica, né? Então, Tem um que é de esse já está cerâmica. suprimido de cerâmica. Olha que louco. Já está Já suprimindo está de cerâmica. E suprimindo olha que cerâmica? louco. Então, Nossa, é algo cara. assim que você fala assim, quando você vê o de cerâmica, por exemplo, você fala assim, cara, vai ser difícil alguém quebrar o cara que inventou isso. Aí vem um cara e inventa isso. Aí Sim, você, exato, inventa algo inventa algo melhor, né? melhor. Aí você pega o que o cara inventou agora e você fala, eu acho que vai ser difícil alguém superar isso. Mas sempre vai ter uma Não, mente brilhante, uma mente que olha um objeto e fala, isso daqui precisa ser melhorado. O que que é a tecnologia embarcada? Nada mais é do que essas inovações. Essas inovações que vão chegando no dia a dia. Alguém sim. que, por exemplo, um cara que de repente ele é um engenheiro, ele é um autodidata, pode ser até um autodidata, mas de repente ele chega diante de um painel, porque ele vai dirigir, ele vai simplesmente sentar, ele vai conduzir seu carro, e na condução, esse cara ele tem um insight e fala, isso precisa ser melhorado. Espera aí, isso tem como ser melhorado. Um exemplo é o uso do cinto de segurança, que nós não temos muito tempo, né, de vida para falar assim, para ser mais específico. O uso de cinto de segurança é recente, se a gente for contar na história do automobilismo, na história dos veículos. Ele não é tão antigo. Então o engenheiro sentou, viu a possibilidade de uma segurança, na verdade ele viu a possibilidade de insegurança e falou, peraí, isso daqui precisa ser estudado. Isso Não, daqui isso tá precisa ser errado, né? estudado, porque se eu frear tanto por hora, eu vou bater aqui a minha cabeça e posso morrer. Ou se de repente eu estiver ainda é, a- mais avançado na questão de velocidade, eu posso até ser jogado arremessado para fora. Então o cara fez um estudo, o cara foi lá, fez os cálculos físicos dele, fez todo um projeto, e, Pegou dados exato, estatísticos, né, e criou um de cinto de acidentes de segurança. trânsito, né? Então, essas tecnologias embarcadas, professor Diniz, nada mais é do que a necessidade de que a pessoa enxerga de fazer uma inovação, de fazer um projeto que abrange algo que já está em andamento. Quer um exemplo? Você já ouviu falar da telemetria, né? Certo? A Telemetria, telemetria claro. hoje ela está muito presente Telemetria. nas empresas, nas transportadoras, né? Principalmente transportadoras de cargas, sejam elas cargas de valor agregado alto, cargas perigosas, também de pessoas, né? Que são as transportadoras rodoviárias. Eles estão usando esse agora, essa tecnologia chamada telemetria. Aí me perguntaram, professor, o que é telemetria? Bom, de forma bem clara, bem resumida e simples, a telemetria nada mais é do que o GPS aprofundado. Ah, é? Sim. Sim, Por quê? Porque o GPS é aprofundado. Porque antigamente o GPS ele só dava o norte para o dono da empresa ou para as transportadoras da onde que o veículo se encontrava. Agora não. Ele dá o norte de sim. onde o veículo se encontra, quantos quilômetros está fazendo por hora, qual o consumo do Freada, combustível, qual o comportamento do condutor, quais são as freadas freadas bruscas que bruscas, ele deu, quais são as direções perigosas que ele cometeu, os picos, né? Os picos de e tudo isso é velocidade. apresentado para o dono da empresa ou para o gestor da frota em tempo real. Então é um modelo de um GPS aprofundado de forma que o gestor da frota possa acompanhar e, ao mesmo tempo, pegar tudo aquilo que está acontecendo de equívoco, de erro,
e apontar para os seus colaboradores o que ele pode melhorar, apresentando até treinamentos. Algumas organizações investem pesado nessa questão de treinamentos e reeducação na questão da condução segura, condução econômica, É condução algum preventiva. Então, isso é tecnologia, cara, isso é inovação. Então, tem até um projeto, professor, tem até um projeto aí que está no Denatran, que se chama Cineave, né? Que vai ter todos os dados ali do veículo, né? Inclusive o Renavan, através de um chip que é instalado no próprio veículo. Aí vai ter o quê? Vai ter comunicação com o Senatran, com as Detrans, tudo. Só que é o seguinte, todo município, todo estado, todo lugar, todo território brasileiro tem que se adaptar a essa nova tecnologia para poder estar colocando nos veículos. Porque, vamos supor, se um carro veio a vir, né, a ser furtado, né, ou até mesmo roubado, né, se tiver uma queixa de roubo, imediatamente através dessa tecnologia chamada CineAve, já manda em tempo real onde o veículo está, entendeu? É um projeto que tem aí no Brasil, que tem a possibilidade de ser colocado, né? A gente não pode perder a esperança. Mais ou menos em 2026, essa É, tecnologia é, aí. é mais Pensando uma para sacada de segurança, né, para os condutores, de segurança tanto para os condutores sim, quanto para os usuários da via de forma geral, né? E isso é interessante porque vai trazer também credibilidade para as pessoas que trabalham com transporte, para as pessoas que trabalham nesse meio profissional. Agora, tem uma outra questão que é interessante a gente comentar também, professor Diniz, que é a questão de como nós, como condutores, estamos lidando com essa nova situação, com essa tecnologia embarcada. nossa, eu vou falar uma coisa para você, professor. Infelizmente, a gente trabalha com público que já dirigiu, 11 e dirigiu o 13, Jacaré, 11 né, e o 15, famoso Jacaré, é, o 1313, né? E aí, quando se fala de tecnologia, né, o cara já fica já meio receoso. Só que o cara tem que entender que quando tem uma câmera ali de fadiga ali na frente dele, que tem um sensor que avisa ele quando ele não dá seta, porque com certeza absoluta, quando a gente está num carro grande, a gente não tem toda a visão, mesmo com o retrovisor todo regulado, né? Então tem vários sensores. Você vai fazer a mudança de faixa, você não sinaliza, ele já vai dar um aviso aí para você. Mas a coisa que o pessoal tem mais resistência, mais relutância é a questão das deixa eu câmeras. só As cortar câmeras você dentro um da pouquinho cabine. aqui. Tem um rapaz aí que está falando grande Gil, saudade dessa voz do locutor, palestrando. Esse cara é um cara fantástico. Ah, É o sim. Bruno, grande amigo meu. Beijão no coração, Bruno. Te amo, viu, cara? Ele é do Tatuapé ali de São Paulo, da Zona Leste. Estudei com esse cara. Esse cara é um ser humano fora do comum, cara. Eu precisava te cortar para mandar um abraço para ele. Um abraço, irmão. Não, fica tranquilo. Se a gente observar aqui, ó, tá, o Vitor tá na Opa, live, até minha opa. mulher tá na Abraço para live. todos. Tem um aluno meu, tem um aluno meu, Natan. Dá um abraço aí pro Opa, Natan, que foi meu aluno lá no CFM, cara. legal. Gente boa Bacana. É muito demais. bom reencontrar pessoas assim, cara. Precisamos fazer isso mais vezes, né? Ah, cara, é bom demais. É bom quando a gente deixa Sim, um sem legado, né, dúvida. professor? Então, mas continua a sua linha de raciocínio. Esse tipo de condutor das antigas aí, se assusta ou não se assusta? Ele fica recuado diante dessa. Não, ele assusta demais. A, prim- a primeira coisa que ele fala assim: a empresa não quer que a gente trabalhe. Só que Por ele conta não do vê. monitoramento, É né? Eu verdade, já ouvi cara. isso também. Por É, conta do monitoramento. Eu não posso, toda hora eu tenho que ficar olhando no retrovisor, eu não posso dar uma sim, olhadinha no meu celular. Eu gosto de sim. cabeça, cara. Ele não leva em conta, na verdade, é que assim, Diniz,
a grande questão é, a gente nasce com essa paixão de ser condutor. Essa paixão de ser condutor, ela está Sim, intrínseca, na verdade, não é intrínseca, na verdade ela nasce de criança, porque você vê o seu pai, você vê o seu irmão, sim, você vê talvez aí tios, você vê pessoas que conduzem carro e você sente aquela paixão. Poxa, eu queria fazer isso, né? Eu vejo que ele eu vejo desperta a que ele curiosidade, domina. né? Desperta a Como é que ele curiosidade, pode a fonte dominar? Como é que ele interna, né? pode direcionar? Então, a sensação de domínio, a sensação de prazer, a sensação de que você tem poder sobre o negócio te atrai. Isso são coisas que estão intrínsecas, agora sim, Sim, que estão intrínsecas ao ser humano. Domínio, poder e controle. e Certo? A gente acha que tem isso. certo, Inclusive, eu estava. Não. não Eu tem. estava lendo um livro esses dias aqui em casa, e o livro cita o seguinte: é muito sarcástico, né? É um livro cristão e ele falava o seguinte, o Sim, autor falava o seguinte: é muito sarcástico quando a gente fala assim, meu filho, minha esposa, minha casa, meu carro. Aí o cara falou, Deus racha o bico quando as pessoas falam isso. Aí, por quê? Porque o cara aham. não tem controle nem da vida dele e acha que é minha esposa, meu carro, minha casa, meu filho. Daqui a pouco ele morre, com quem que a esposa fica? Com quem que o carro fica? Com quem que o filho fica? Ou seja, Fica tudo pros outros. cara, é um negócio surreal que você tem que pensar e falar, puxa vida, aí eu estou entrando no campo filosófico um pouco, mas é importante a gente entrar. Você tem que parar e pensar, peraí, é verdade. Então, eu não posso ter isso como controle. São parceiros meus da vida, mas a vida é finita, ela acaba. Então, eu não posso ter esse negócio de Sim, domínio, de acaba. poder. Não posso ter essa perpetuação dizendo, ah, é meu, são meus parceiros agora enquanto vida tenho ou enquanto eles estão em vida. Mas esse domínio, essa questão acaba. E o que, que acontece com o ser humano quando ele vislumbra, agora voltando para o nosso campo, essa questão da direção? Cara, aquilo ali é fantástico, bicho. Aquilo ali encanta. Painel, né? A rodovia, o modo que você pisa, o modo que você conduz o carro, você tem a sensação de que você tem um domínio, de que você tem um controle. Então isso vai atraindo pessoas. Quando atrai cidadão, aí Sim, acontece o seguinte, o cara fala, puxa, eu gosto de dirigir, professor Diniz. Eu amo dirigir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser motorista profissional. Aí o cara se forma, né, faz as suas formações e vai ser motorista profissional. Só que quando ele chega na profissão, o que que acontece? Todas as profissões têm as suas dores, não tem? Ele não contava com as dores. Ele tem acha que é, os dois. ele acha Tem que é seu só alto passeio, ele baixo. acha que é só diversão, ele acha que é só enfrentar a rodovia Não, e tudo de boa, ele acha que vai enfrentar um pouquinho de trânsito. E aí começam as reclamações, começa o estresse, começa o cansaço emocional. Então tudo isso as pessoas têm que contar. Lembra, lá no curso de formação de instrutor, eu tinha uma mania de perguntar, eu acho que era um dos primeiros professores a lecionar na formação de instrutor. E eu perguntava para o cidadão assim: por que aham. que você escolheu a formação de instrutor de trânsito? A resposta de muitos era: ah, porque eu sou motorista de aplicativo. E aí o passageiro olhou para mim e falou: ah, você dirige bem, né? Você dirige muito bem, por que que você não vai dar aula? Então aquilo surgiu à vontade. Aí eu fui, fiz a inscrição e aqui estou fazendo o curso. Então, eu perguntei para o aluno: você está fazendo curso porque você acha que dirige bem, porque você gosta de dirigir? É, exatamente. Tá, beleza. O próximo: por que, que você resolveu fazer esse curso? Né? Ah, porque eu sempre tive paixão por direção. E direção sempre foi minha sina, né? E eu quero ensinar pessoas. Só que eu desmistificava isso a partir do pressuposto que para você ser professor, para você ser instrutor, o primeiro passo é gostar de pessoas. Que carro, cara, qualquer um, Não, carro todo qualquer um mundo gosta, gosta. né? A grande maioria fala brasileiro, né?
brasileiro. Carro, moto, futebol. Exatamente. Eu, particularmente, gosto Carro, de se futebol. você Mas pegar uma carro, criança de moto, tantos anos e ensinar, ela vai sair andando e ela vai gostar. Você está entendendo? vai, Então, você tem que vai. gostar de pessoas. Qual que é o fator X dessa nova questão tecnológica agora, dessa nova era tecnológica, né, da tecnologia embarcada nos caminhões? É a paixão por ser profissional. É a paixão pelo próximo e Próximo. pela profissão. O quanto você ama essa Sim, profissão, né? O sim. quanto você suporta ficar, por exemplo, sendo monitorado, guiado pela sua empresa, sendo amparado, cuidado, porque a gente sabe que esses profissionais, quando não tinham essa tecnologia embarcada, sofriam muitos assaltos, sequestros e muitas vezes passavam dias e dias nas mãos dos bandidos. Então, hoje, o profissional, ele tem todo esse aparato, né, que a gente pode dizer, todo esse apetrecho tecnológico embutido nos seus caminhões, nos seus carros, nos seus veículos, na sua frota, de forma que dê garantia de segurança tanto à carga, ao serviço e ao condutor. Então, o cara, para ser condutor hoje, ele precisa ter paixão pela profissão e não paixão pela direção ou pela rodovia. Isso daí todo mundo tem. Aí, se você quer se divertir, é só Sim, pegar final de sim. semana a sua moto e dar umas voltas aqui em Oswaldo Cruz, você vai se satisfazer. Agora, para trabalhar já é um outro Então, sentido. pegando seu adendo aí, professor, sobre educação, né? Infelizmente hoje, no próprio CTB fala e também na Constituição Federal fala que é obrigatório, né, todos terem educação, inclusive educação de trânsito. Até no próprio CTB fala que tem que dar educação de trânsito do primeiro ao terceiro grau. Concorda comigo que a gente tem essa relutância hoje com os profissionais, porque até hoje a gente não tem um olhar, né, um olhar assim, ó, com atenção para nossa categoria, que é trânsito, né? Não tem um olhar e falar assim, não, vamos investir aqui nessa área aqui, porque é mais fácil formar uma criança, né, falar que isso é certo, que é errado, do que pegar, chegar num cara que teve lá, dirigiu com aqueles caminhões, que não tinha tecnologia nenhuma, ficava horas e horas aí na rodovia, passando calor, às vezes problemas aí mecânicos e etc. E falar que hoje as tecnologias que veio para ajudar, né, não veio para prejudicá-lo, veio para ajudar nessa questão aí, questão Sim. da telemetria, para ajudar na condução, porque, por exemplo, hoje os caras vai descer uma serra de Santos para pegar, para fazer o transbordo ali da carga dele ali. Tem o carro, tem veículo aí que não precisa nem apertar o freio, né? Só precisa só Uhum. acionar o retarder ali, o cara vai ter a condução segura, né? E sem sobrecarregar toda a Sim. mecânica aí do veículo, A né? grande questão para você corrigir uma pessoa, ou para você corrigir, por exemplo, eu não sei se você tem filhos, se vocês têm filhos, mas eu tenho filhos, para você corrigir é muito mais difícil do que você educar. E a, edu- e a educação, Ah, sim, ela, a educação ela, certeza. ela é paulatina, né? Ela tem que ser devagar e tem que ser numa constância, né? Tem que ter uma disciplina. Bom, O- ó, Pode só te falar. cortando rapidinho, Gil. Dá uma boa noite ao professor Raul ali, que foi um dos profissionais que, ao sair da onde eu trabalhava, ele acabou me substituindo lá e fez um bom trabalho aí. Só que infelizmente ele partiu para outros ares, mas ele deu conta do recado aí. Boa, Parabéns, hein, Raul? legal, que bom, hein? Ó, então, voltando aqui ao nosso assunto, você é Ah, mais fácil então você educar, né, do que você fazer a correção. O que acontece com esses motoristas antigos e sim, que agora estão enfrentando essa nova tecnologia embarcada?
Eles não aceitam exatamente por conta da correção. É difícil você corrigir uma pessoa em curso. Exato. É muito difícil. É que nem a mesma coisa. É a mesma coisa, vamos lá, você pega aí, cara, de, sei lá, só de rodovia tem 40 anos. Aí chega eu, chega você, que vai falar assim, ó, do jeito que você tá fazendo Não errado, aceita. né? Isso Não aqui é aceita. benefício para Né? você. Meu, o cara não aceita. Os caras falam, Eu fui, você não sabe de eu nada, fui no para com isso. treinamento aqui em Presidente Prudente, aqui na cidade aqui perto, onde eu moro, e, e aí tinha praticamente, acho que uns 28 ou 30 motoristas, alguma coisa assim. E é engraçado que o cara olhou para mim e falou assim, mas você é professor? Eu falei, sim, eu sou professor. Então, mas você tem quanto tempo de rodovia? Você tem quanto tempo de estrada? Eu falei para ele, olha, de prática, eu não vou mentir para você não, não tem muita coisa não. Eu tenho um pouquinho de bagagem, mas não tenho tanto quanto vocês. Ah, não, é que é estranho, né? Quando vem pessoas assim que não têm tanta prática, não têm tanta vivência da rua, e vem querer falar alguma coisa pra gente. Não, eu entendo você. Mas vamos fazer o seguinte, vamos entrar no caminhão, vamos conversar, vamos ver como que é a sua conduta, para depois a gente discutir esse assunto, que esse é um assunto à parte, né? Despisa um pouco a conversa ali. Quando eu entrei no caminhão e a gente começou a fazer o treinamento, e eu comecei a falar a linguagem dele, e ele começou a se identificar, aí ele falou Aham. assim, ah, você tem conhecimento sim. Você falou que não tinha conhecimento, mas você tem conhecimento. Aí eu falei para ele, por que que você está falando isso agora? Porque você identificou que eu estou falando da sua linguagem. E eu desci ao seu nível, falar a sua linguagem para te compreender e você me compreender. E aí eu comecei a falar sobre as questões do novo caminhão que eles estavam estreando, que eles estavam fazendo o treinamento, né, os cuidados com o computador de bordo, com o relatório que tem que ser emitido diariamente para o gestor da frota, tudo mais. No fim das contas, foi uma sinergia que aconteceu ali, né? Uma nova amizade que aconteceu. Por quê? Porque eu precisei descer até os caras, conversar, falar a linguagem dos caras, entender a linguagem dele, mas em contrapartida tem essa resistência. É esse fator que você falou. Bom, o Tem cara sim. não pode entender mais do que eu se eu estou com 60 anos e desses 60, 40 eu estou na estrada. Como é que ele pode entender mais do que eu? Você está Exatamente. entendendo? Então a gente precisa também, como professor, ver esses dois lados. Desce um pouco, fala a linguagem dele, caminha junto com eles, né? Porque esse é o nosso papel, essa é a Sim, nossa visão, tem que ser a nossa visão. Entenda a realidade deles, pega a dor deles e começa a fatiar essa dor junto com a sua. Aonde se encaixa? Quais são quais são os caminhos que a gente exatamente. pode caminhar junto, já que você é novo e eu tenho mais experiência que você, né? É uma troca, É isso né? aí. Eles têm a experiência prática, né? E a gente vem para agregar com a Sim, experiência sim. teórica, né? Então a gente precisa fazer esse troca, né? Esse tete a tete de vez em quando com pessoas que realmente têm a, essa vivência na área. Com nós que tivemos até às vezes poucas, mas temos as nossas experiências teóricas e dentro de sala de aula também. Isso você ouve constantemente, Diniz, mas que é uma realidade que não vai mudar, não vai voltar atrás. Agora, Não, ou não vai ele, mudar. Por isso, ou o profissional se apaixona de fato, né? Se entrega de fato a esse novo, a essa realidade da tecnologia embarcada, ou então ele vai se aposentar, vai abandonar, jogar as luvas. o professor, eu falo em aula que assim, tá chegando, não vai demorar muito, o quê? No mercado de trabalho, principalmente Uhum. na nossa área, né? Que tem muito profissional que fica reclamando que tem empresas aí que não dá ergonomia, não dá assistência para o colaborador, o cara pega, se qualifica ali e simplesmente é tratado como um lixo. Só que não é bem assim, né? Hoje a gente tem dois cenários, né? Tem empresas que dão empregos e tem empresas que dão serviços. Então tem uma diferença muito grande aí. A empresa que dá emprego está preocupada com o seu colaborador, dá condição de trabalho para ele, fica pegando no pé, assim, para o bem dele,
né? Na questão aí da tecnologia embarcada, que uma delas que a gente acabou de falar foi a telemetria. E tem a outra que não se importa com telemetria, não se importa com a questão de média também, não está preocupado com média, simplesmente não está se preocupando com infrações de trânsito, abuso de velocidade, até professor, Uhum. abuso de drogas aí, para deixar o motorista acordadão, ligadão. Está chegando um momento que vai ter um funil, né? Vai ter um funil onde vai ficar apenas profissionais qualificados que estão se qualificando, buscando novos cursos, e também só vai ficar empresas que dão condição de trabalho para o seu colaborador. Porque, concorda comigo? Se o cara está com qualificação, ele busca conhecimento, ele está ali sempre buscando, sempre procurando vários cursos a mais para agregar o currículo dele, ele não vai aceitar a proposta de uma empresa que fala assim, ó, eu quero que você pegue a carga aqui, toma essa droga aqui e vai liberar lá, fazer o transbordo dessa carga Uhum. em outro lugar. Infelizmente, essas empresas vão Sem sair do dúvida. mercado. Na verdade, esse funil que você citou já está acontecendo, né? Ele já está Já ocorrendo no está mercado. acontecendo, É, já está acontecendo. e é tão evidente isso que hoje, por exemplo, tem empresas que elas estão utilizando tecnologia tanto para fazer a seleção, né, e o recrutamento de pessoas, quanto também para fazer a questão do teste. Então, tudo vai ser uma questão do robô analisar e falar, olha, essa pessoa está apta ou não, essa pessoa está inapta, né? Então, vai ser uma questão fechada, robótica, claro, mas precisa, com o auxílio do ser humano. É claro que também tudo isso precisa passar pelo auxílio do ser humano. Agora, o condutor, ele tem que ficar esperto, o motorista profissional ele tem que ficar esperto pelo seguinte: se ele é um bom profissional, ele vai se adaptando a essas novas modalidades, vai se adaptando a essas inovações. Se ele for uma pessoa com a cabeça retida no passado, então não é muito adepto dessas inovações da tecnologia, ele vai sofrer essas consequências, vai sofrer essa penalidade. Uma dessas penalidades, uma dessas consequências, está até mesmo na questão de conhecimento do próprio Código de Trânsito Brasileiro ou das sinalizações. Como é que Nossa, você, então, como é que é você triste, pode né? pegar motoristas profissionais que quando você fala, você conhece o CTB, o cara responde para você, oi? O É que de que é isso? PB, é de BB, né? Como é que você pode pegar, por exemplo, Exatamente. num teste que você vai aplicar numa empresa aí, você coloca lá, pessoal, ó, aqui tem um teste de sinalização de advertência e sinalização de regulamentação. Explica a diferença para mim. Advertência e regulamentação. E o cara fala, mas que diferença? Ah, Uma é uma é amarela, amarela outra é e outra é vermelha, só isso. vermelha. Acabou. Eu não sei mais nada de diferente, né? É, E é engraçado quando o cara ainda pega a advertência e fala assim, ó, essa daqui dá multa, hein, professor? Opa, não entendi. Não, essa advertência aqui não dá multa, ela tá te avisando que lá na frente vai ter esse obstáculo. Ela não está falando para você se ela vai dar multa ou não. Só está falando assim para você, ó, fulano, dirige com cuidado, reduz a velocidade, porque ali na frente tem uma área escolar e você vai precisar andar 40 quilômetros por hora. Agora, se você chegar na tem uma. regulamentação, tiver a placa 40 km por hora e você não obedecer, aí a regulamentação vai chegar com os dois pés no peito. Exatamente. Tem uma dinâmica que eu faço, professor, que é assim, é batata, né? Eu pego a plaquinha de pare, eu desenho lá na lousa lá, né? Eu coloco ela de forma circular e escrevo pare, né? Aí todo mundo, não, professor, isso aí é fácil, né? Isso aí é fácil, isso aí é parada obrigatória. Aí eu falei, não, não é. Aí teve uma vez que eu fiz essa, teve É. um aluno que ficou nervoso, cara. Esse professor tá de brincadeira, meu, tá de brincadeira. Só que aí depois veio a explicação. Não, calma aí, essa placa não existe. Essa placa. Não, como não existe? Eu falei, a placa de parada Uhum. obrigatória, ela tem 8 lados. Olha aí, tá vendo? No nosso automatismo, quando a pessoa não se preocupa em fazer uma reciclagem dos conhecimentos,
né? Estou falando reciclagem dos Uhum. conhecimentos específicos, né? Porque sempre vai ter treinamento, quando a gente fala tecnologia embarcada, né? Vai vir novos carros, a gente tem que dar treinamento para essas tecnologias, mas os outros temas tem que sempre fazer o quê? Uma Sem reciclagem dos dúvida. A gente conhecimentos, precisa, na verdade, o nosso principalmente. papel, tanto como condutores, né? Eu falo condutor de forma geral, não estou falando só os profissionais. E como Sim, professor, como aluno, é não, de forma continuar geral. estudando constantemente, é continuar constantemente por dentro das legislações vigentes, quais são as novidades do mercado, o que está acontecendo, para que você não fique perdido, né? Para que você não fique ao léu. Essa mesma dinâmica que você falou aí, é interessante notar quando você coloca a placa, quando você mostra a placa, por exemplo, do lado contrário, né? Sem ser na inscrição, mas do lado da costa dela, você pergunta para o aluno para que serve essa Sim, placa, por que ela foi feita só ela é dessa forma, octagonal, né? Só ela tem esse aham, formato octagonal. Muitos não vão saber te responder, né? Mas a resposta você já sabe, é por conta da visualização tanto da parte de quem é a mão, ou da parte de quem é obrigatório parar, ou da parte de quem é a sim, mão por direito. E tem a outra também, que é aquela da. Você sabe que todas as placas de proibição, todas as placas de regulamentação que proíbem curva à direita, curva à esquerda, é, sentido único, todas as vira direita. regulamentações, as faixas delas são inclinadas para o lado esquerdo. E aí esses dias eu fiz Sim, no mesmo formato que você fez, eu fiz na lousa para o lado direito e perguntei que placa é essa. Todo mundo falou, é proibido estacionar. Não é. É exatamente esses detalhes que, exatamente. que a gente tem que É observar, detalhe, tanto no trânsito, né, é na detalhe. via, em qualquer canto que a gente esteja conduzindo. Então, cidadão vai conduzir motocicleta, observa detalhes. Cidadão vai pilotar uma moto, observa detalhes. Cidadão vai conduzir um seu carro, observa detalhes. Senão, vai acontecer também essa questão do automatismo, o que é muito pragmático nas pessoas. É aquela Sim, correria, né? Que vai acontecendo no dia a dia. Você trabalha, você estuda, você faz isso, você faz aquilo. E aí, quando você senta no sofá da sua casa, quando você chega, descansa o corpo, relaxa, aí você vai pegar as suas coisas para fazer, e você vê uma cartinha que você recebeu. Ué, de onde que é essa multa? Que eu não lembro. exatamente. Só pegando o gancho aí, seu professor, pegar os detalhes, né? A gente começou a falar sobre a, a necessidade, né? A necessidade da invenção, da inovação da tecnologia. Por exemplo, hoje, quando se trata de carros, né, de pequeno até grande porte, quando a gente fala das nossas carretas, teve a necessidade de quê? De ter a criação de um assistente, né, de distância de segmento do Uhum, carro que está na frente, para manter o quê? Para manter a distância correta do carro que está na frente, uhum, dependendo da velocidade. Só que assim, essa criação foi feita através do quê? De uma necessidade que veio fazendo levantamento de dados, estatística de acidente de trânsito, e automaticamente foi implementado não só nos carros grandes, mas também nos carros pequenos, uhum. né? E isso vem ajudando várias pessoas, vários condutores, Sim, sem dúvida. né? O front assistant, front assistência Assistência. de Isso, pronto, front assist, assistência assistente frontal. frontal, né? E é algo que vai crescer no mercado também, né? Principalmente aqui no Brasil. A tendência é crescimento exponencial disso daí. Uma exponencial isso daí, na verdade. Nos carros pequenos, quem foi pioneira nessa tecnologia aí, como sempre, a Sim. Volkswagen saiu na Uhum. frente, né?
até mesmo lá, em 2003, ela saiu na frente também com os carros flex, que veio trazer o E motor qual o caminho AP disso? flex, E qual o caminho disso agora, bicombustível. voltando para o nosso assunto também? Daqui a pouco o carro vai fazer tudo sozinho. O que você vai fazer Aham. no carro? Eu não vou andar com ele, sozinho. Nem eu, porque eu tenho o prazer em dirigir. Mas o que a pessoa que não dirige vai fazer no carro desse? Exatamente. Né? Exatamente. Qual é o Não prazer vejo nisso, né? sentido, mas é esse o caminho. Por exemplo, hoje quando você pega uma pessoa que mal habilitada é, e que você vê a pessoa fazendo baliza, nossa, ela fez uma baliza tão fácil. É claro, o carro tá cheio de sensor, com ré, câmera de frente, como é que não vai fazer baliza? E tem pessoas que ainda assim apanham, né? Então, Com todo esse aparato, com toda essa tecnologia. sim, Então, são pequenos detalhes, né? Pequenas insights que vão sendo colocados dentro dos veículos, que vão sendo incrementados, né? A gente fala de apetrechos tecnológicos que vão sendo incluídos, que ao longo do tempo vão crescendo e vai chegar um momento e falar, ó, seguinte, sai do carro que eu faço tudo sozinho, vai, né? ah, cara, chegou, se Vai chegar, chegar, vai chegar, né? vai Infelizmente vai chegar. chegar. Vai chegar e quando a gente É o caso deparar, da Tesla, é por assim, exemplo, né, nos não Estados sei se vai Unidos, ser, né, os carros autônomos. só que já veio dando um acidente Aí, aí. aí vai da programação, né? Vai de como que está sendo programado esses carros, tal. Eu não confio 100%, não dá para confiar. Eu não confiaria, né? Mas Então, já tem eu essa também não. autonomia, já tem carro com essa autonomia. Nosso país é, É que nem os dados que a gente tem aí de acidentes, né? A gente tem até um gráfico que a gente usa em sala de aula que fala que 4% é por falha manutenção por falta de manutenção nas vias, 6% por falha mecânica e diminuiu, 90% diminuiu por esse falha número, humana. porque era 97%. Então, só que aí se a gente parar para analisar, professor, cem É, por cento é por falha humana, porque se o cara não faz uma programação boa num carro desse daí, o se não carro faz vai fazer merda no manutenção, trânsito. Se o cara não, se não faz manutenção na via, é uma falha humana também. Então, 100% dos acidentes que a gente tem uhum. hoje, infelizmente, é por falha Tudo humana. parte daqui, né? Das nossas mãos, primeiro das nossas mãos e das nossas mentes. Então, se você faz todo o serviço bem feito, ok. Agora, se você faz o seu serviço meia boca, então vamos pegar um exemplo aí, vamos pegar um exemplo de uma transportadora rodoviária, de uma garagem de ônibus, né? Dessas grandes que nós temos espalhadas no Brasil. Suponha que, olha que louco isso, hein? Suponha que o mecânico vai trabalhar, vai fazer a manutenção periódica daquele carro Sim, que conduz aí cerca de 59 pessoas, que é o 53, 54 pessoas, que é o que o Double Deck faz hoje em dia, né, nas viagens rodoviárias aí. Então suponha que aquele carro está comprometido com viagem no período noturno e essa viagem vai acontecer a partir das 22 horas até as 6 horas da manhã, então vai acontecer vários dias, e o cara está de mau humor. O cara brigou com a esposa, brigou, né, com a família, com os filhos. não, às vezes pode ser É, alguma coisa, né, tem que tudo tá isso, propício tem tudo também, né? isso. Aquilo afetou o psicológico do cara, aquilo afetou o seu social, A e aí fé. ele vai trabalhar de má vontade. Quando ele chega na empresa, que tem que fazer a manutenção desse ônibus, suponha que na preocupação dele, nos afazeres dele, ele esquece uma porca, esquece um instrumento do motor e fala, quer saber, vou deixar assim mesmo, não liga muito, faz da rotina aquele algo, que seja o que Deus quiser, não faz uma inspeção, suponha que o gestor também não esteja presente nesse dia e esse carro sai para a rodovia. Ele vai transportar 53 e 54 pessoas mais o condutor. No 80, 90 km por hora, se o condutor estiver bravo também, ele vai ultrapassar o limite, mesmo que fique apitando lá o painel.
Se a gente fazer uma conta rápida aqui, né, uma conta rápida, aí, vamos colocar 50 pessoas. Se acontecer um acidente de trânsito aí, não vai afetar uma família, né? Vamos colocar aí que cada pessoa tem 4 pessoas aí na família, Uma ela e média. mais 3. Então, se a gente fazer uma continha básica aí, ah, 4 vezes 50 já vai dar aí uma média de 200 pessoas afetadas Diretamente. diretamente por conta do mau estresse do Exato. cara lá Agora, que deu agora você falou o algo xixo, né? interessante também. E tem os indiretos. Tem Tem os uma frase que indiretos, nós usamos aqui no exatamente. Oswaldo Cruz, que é a seguinte: tudo afeta tudo e a todos. O que você faz afeta tudo e a todos. Sim, Aí acontece um acidente com um carro desse, cheio de pessoas, vai afetar todos esses familiares, vai afetar as pessoas que estavam próximas à rodovia, vai afetar os colaboradores da rodovia, vai afetar os colaboradores que estavam trabalhando nas empresas próximas à rodovia. Ou seja, olha o tanto de a afetada catástrofe, por conta do mau estresse aí a condição mental aí a do catástrofe é mecânico, geral. né? Como Isso a gente exemplo está que você me deu. visualizando como que seria uma catástrofe dessa por conta de um comportamento inadequado, né? De uma pessoa que não sabe viver em sociedade. Então, por isso que é Sim, importante hoje as empresas investir pesado em treinamento, qualificação do pesado. profissional, investir no profissional, todos os dias, constantemente fazer um bate-papo, ter uma conversa, um feedback sobre o serviço, sobre as suas atividades. Esse deve ser o papel das empresas, o papel dos gestores e o papel dos profissionais é corresponder também a essas qualidades, né, que as empresas estão disponibilizando e fazer usos dessas ferramentas boas que estão disponibilizadas no mercado, né? Porque é uma questão É uma de se ela falhar com um parafuso que seja, uma porquinha que seja, ela pode estar falhando com muitas vidas. um adendo nosso, um adendo aí, professor, também é a nossa responsabilidade quanto ao Exato. o aluno. Né? Vamos colocar aí se nós não tiver numa condição boa Uhum. mental, vai, porque então, é o mental. Né? Aí tem uma aula, o aluno criou uma expectativa que vai ter uma aula legal, aí você chega lá e coloca vídeo, 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 aí do mesmo jeito que o cara entrou Exato. vazio, ele sai vazio. Automaticamente ele se torna um multiplicador não de uma notícia boa, mas de sim Exato. uma notícia ruim. Porque, eu fui lá fazer o curso lá, o professor não foi, não atingiu a Uhum. minha expectativa, aí, não faz lá não, faz em outro lugar. Olha a nossa responsabilidade também como Total. professor, né? Como que a gente Total. A tem que gente tem que estar, né? estar preparado para isso, né? Ser humilde, conforme você falou no começo da nossa conversa, a ponto de falar para os alunos, olha, hoje não estou em condições, vou passar a bola para outro professor, né? Abandonar o barco quando você precisa abandonar, porque você também é ser humano, você não é nenhum herói a ponto de ficar sustentando os seus dilemas e tentar disfarçar isso. Ser humilde também para reconhecer que você não é detentor de todo o conhecimento, e principalmente no mundo globalizado. Cara, Detentor de saber, professor. quem é Nossa detentor do saber senhora, hoje? cara. Se uma criança de 6, 7 anos pega você, te Hoje, dá um tapa na cara e infelizmente, fala, não é assim não, é desse jeito. Aonde você viu? Eu vi no exatamente. YouTube, eu já sei de tudo que você sabe, entendeu? Então hoje, no mundo globalizado, você tem que baixar a bola e falar o seguinte, ó, tem alguns conhecimentos que a gente tem, mas vocês têm outros conhecimentos. Vamos somar aqui as nossas forças, os nossos conhecimentos e vamos ver onde que isso vai dar. Vamos saber onde. Cara, é uma frase muito legal, cara. Quando é assim, quando todo início de turma que eu começo, né, eu pego, me apresento, só que eu peço para os alunos também se apresentarem, né, falando quais são os conhecimentos, quais são os cursos que eles já têm, a experiência na rodovia, etc. Aí eu pego e falo aquela troca, né? Ó, eu tenho alguns conhecimentos teóricos aqui que eu vou estar passando para vocês, mas não quero que ninguém fique, né, de fora
Porque os conhecimentos de vocês também práticos vai somar Exato. muito na A nossa gente tem aula. que fazer essa parceria, né? Hoje nós estamos na era, eu acho que eu já comentei isso com você, professor Diniz, nós estamos na era da sala de aula invertida. O que que é